A gente tem falado de construção de trabalho, de escrita de trabalho científico, de TCC, de artigo, e a gente ainda não tratou de alguns assuntos importantes. Um deles é a questão ética no desenvolvimento do seu trabalho. O que eu preciso considerar quando eu falo ética? O que é ética? Ética vem de um termo grego chamado ethos, que significa caráter, índole natural, temperamento. Então, quando eu falo de ética, eu espero que o meu sujeito que está desenvolvendo o trabalho, ele elabore uma pesquisa científica, ele elabore um problema, tendo como base a ética nas suas considerações. Eu não vou dissociar os aspectos éticos do desenvolvimento do meu trabalho. Então, eu vou pensar no que o meu trabalho pode causar para um indivíduo, para um grupo, para a sociedade, para o ambiente de forma geral, para uma comunidade. Eu preciso considerar de maneira muito clara os aspectos éticos que envolvem a minha pesquisa. Uma outra questão é que a ética é a garantia que eu tenho como leitor, como sujeito externo ao seu trabalho, de que ele foi feito sem que houvesse em nenhum momento discriminação ou uma seleção diferenciada ou qualquer constrangimento ou situação inapropriada para as pessoas que participaram desse trabalho. Então, a ética ela vai trazer para mim os aspectos éticos que seu trabalho ele é ok. Eu posso confiar, de alguma forma, que você não constrangeu ninguém, que você não discriminou ninguém, que não houve situações de perigo, de risco, desnecessariamente, de que tudo seguiu ali, a grosso modo, um bom senso social. Outra questão importante é que quando eu trato de alguns grupos particulares, eu preciso ter um cuidado maior. Quando eu trato de grávidas, de gestantes, quando eu trato de crianças, quando eu trato idosos, quando eu trato com pessoas de vulnerabilidade social ou pacientes que se encontram, de repente, num grupo de minoria ou até que sofreram relações de abuso, seja ela paterna ou de relacionamento afetivo, tudo isso precisa ser muito bem cuidado, muito bem tratado, com muita delicadeza e muito respeito. Eu também preciso considerar grupos como militares ou alguns tipos de profissionais em que eu preciso ter mais cuidado com as informações que eu coleto, com a forma com que eu vou tratar essas informações, porque em algum caso pode ser sigiloso, ou pode expor esse indivíduo a uma situação desnecessária. Então, a ética ela é fundamental. Os seus aspectos éticos, eles precisam estar descritos no seu trabalho quando se tratar do uso de pessoas. Claramente, você precisa tratar como foi que você lidou com isso. Você vai ter que trazer para mim a avaliação de risco-benefício. Vale a pena você usar pessoas, você expor pessoas no seu trabalho? Isso é fundamental. Você teve o consentimento dessas pessoas para participar? Você não pode fazer uma pesquisa sem que as pessoas saibam que estão sendo pesquisadas, sem que elas autorizem essa pesquisa, elas precisam estar conscientes disso. E você precisa mostrar que o seu trabalho está garantindo a privacidade dos sujeitos de pesquisa. Você não tem o direito, na sua pesquisa, de expor ninguém sem o consentimento dela e de expor ninguém a situações desagradáveis. Então, você precisa ter no seu trabalho um termo de consentimento informado, que você precisa descrever um modelo de um termo de consentimento, onde o indivíduo vai lá, vai ler todas as regras da sua pesquisa, vai entender como a sua pesquisa vai funcionar, qual é o papel dele, e aí, ciente disso, ele vai lá e assina e fala, ok, eu aceito. E você também precisa disponibilizar para os seus sujeitos de pesquisa um termo de confidencialidade, em que tudo que é tratado ali vai ser usado com respeito e é confidencial para aquele trabalho. Você não vai vender os dados dele, você não vai vender as informações que você teve dele, você nem vai disponibilizar isso de maneira pública, porque ele confiou em você para poder expor esses dados e informações para o seu trabalho em particular. Não significa que ele quer que esses dados sejam expostos para terceiros. Então, você precisa trazer um termo de consentimento e um termo de confidencialidade. Você também precisa pensar que alguns projetos eles podem trazer dados de terceiros. Você não necessariamente vai lidar com as pessoas diretamente, mas você vai lidar com dados de pessoas. Ah, não entendi, como assim? Eu não vou usar a pessoa, eu não vou chegar para ela, não vou entrevistar, não vou falar com ela, mas eu vou usar o prontuário dela do hospital, ou vou usar as anotações de pacientes de psicólogos. Então, eu vou usar prontuários médicos, dados das pessoas particulares no meu trabalho. Não é porque eu não estou lidando com a pessoa diretamente que eu não tenha que garantir o sigilo e a confidencialidade desses dados. Mais uma vez, na minha pesquisa,
Eu tenho que me comprometer em algum momento de que todos os dados que eu estou utilizando vão ser utilizados unicamente naquela pesquisa. Eu preciso garantir a privacidade das informações que eu estou utilizando. Por que isso? Eu preciso resguardar as pessoas com quem eu estou trabalhando, direta ou indiretamente, de situações expositivas ou que possam trazer qualquer tipo de dano para esse sujeito. Tudo bem? Um outro aspecto, e esse é muito polêmico, que porque a gente tem muito trabalho com ele nos trabalhos, é o plágio. O plágio, ele além de ser antiético, ele também é crime. Então, ele é um comportamento extremamente mal visto, academicamente falando, e além de ser mal visto, ele é crime. Então, eu acho que isso deveria motivar muitas pessoas a não cometer plágio. Mas eu também reconheço que, em alguns momentos, os alunos, eles fazem plágio, porque nem sempre entendem o que é plágio. Não tem bem claro o que pode configurar plágio. Se eu colocar uma frase, uma palavrinha de um trabalho e não colocar a fonte, isso não é plágio, né? Porque eu só coloquei, é plágio. O conhecimento é seu. Você criou assim, você estudou, você postulou, você colocou, você fez uma teoria, um trabalho sobre isso? Não. Então, esse conhecimento não é seu. Se não é seu, você não tem o direito de usar sem citar a fonte. Você pode citar diversos conhecimentos, diversos trabalhos, diversos conteúdos, desde que você especifique de onde você tirou e dê o crédito para o autor. Alguns trabalhos são protegidos e não permitem a reprodução nem total, nem parcial, sem que antes você fale com o autor e peça autorização. E ainda é mais complicado, você precisa pedir para reproduzir esse trabalho. Outros trabalhos, não, eles são liberados para que você faça citações, desde que você cite a fonte e o autor corretamente. O que eu preciso pensar com relação a plágio? Para evitar o plágio, eu preciso dar crédito para aquele conhecimento toda vez que eu usar uma ideia, uma opinião, uma teoria que não seja minha, seja de outra pessoa. Se eu utilizar fato, estatística, gráfico, desenho, trecho, que não são meus e não são de conhecimento comum, eu preciso procurar o autor e citar de quem é, dar o crédito devido. Se eu colocar palavras entre aspas, que são descrições ou falas de outra pessoa, eu preciso dar o crédito. Se eu não colocar, é plágio. E aqui talvez o ponto mais nevrálgico, o ponto que dá mais confusão. Se eu parafrasear uma frase, se eu reescrever um conteúdo ou um conceito, é plágio? É plágio. Se você não citar quem é o autor do conceito original, é plágio. Não é porque você reescreveu uma fala ou um conceito de outra pessoa que ele passa a ser seu. Então, você só fez uma paráfrase. Você só reescreveu um conceito. Colocou em outras palavras. Então, toda vez que você fizer isso, você também precisa colocar o dono do conceito original. Eu tenho 3 tipos de plágio, assim, de uma forma geral. Eu tenho o plágio integral, que é quando o sujeito ele copia integralmente o texto de outro autor e fala que é seu. O chamado copia e cola. Pego um negócio que eu li e achei legal, dou Ctrl+C, dou Ctrl+V, coloquei lá, não cito, para quem tá lendo esse conceito é de quem? É meu. E ele é meu mesmo? Não, ele não é. Então esse é o plágio integral, quando eu pego um trabalho na íntegra e copio e colo. Quando eu falo em plágio parcial, é o plágio em que eu faço a chamada famosíssima que acontece nos trabalhos de TCC com muita frequência, a chamada colcha de retalhos. Que eu vou pegando pequenas partes de vários trabalhos, pequenas frases, pequena palavra, e vou montando tipo um Frankensteinzinho acadêmico. Eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, junto, faço uma ligação lá, e o meu trabalho inteiro ele é construído por meio de plágio. Eu copio pequenos trechos, pequenas frases de vários trabalhos, e não cito, não dou crédito para nenhum deles. Então, eu disfarço o meu trabalho com plágio do trabalho dos outros. Eu vou copiando pequenos trechos e junto dentro do meu trabalho. E aí ele fica escondido lá. E aí nem sempre a pessoa que está lendo consegue perceber isso, o plágio. Perceber que eu digo é visualmente. Porque quem está acostumado a ler trabalho científico consegue saber mais ou menos como aquele autor escreve. E consegue identificar. Você começa um texto de um jeito, no meio tá de outro. Você vira e fala assim, isso aqui não é do mesmo autor. Só que nem sempre a gente consegue perceber isso. E existem hoje programas que identificam plágio porque busca as fontes na internet. O outro plágio, o terceiro, é o chamado plágio conceitual. Eu não copio o texto, que é o que a gente vê mais, copiar texto. Eu copio a ideia e falo que é minha. Esse plágio, eu acho que assim,
a gente vê muito o plágio parcial, o plágio integral a gente vê pouco. Quando a gente vê o plágio integral, muitas vezes eu tendo a considerar que é porque a pessoa que fez não tem tanta consciência do que é plágio. Você não vai copiar um texto integralmente sem dar um crédito, né? Vocês que estão lá na faculdade, que já têm um pouco de conhecimento de plágio, sabem que isso não tem condições de ser feito. Você precisa ter um trabalho ali, não é só copiar e colar. Então, você tem um cuidado grande para ver por que esse plágio está sendo cometido. Quando a pessoa comete um plágio parcial, que é muito comum nos trabalhos de TCC, às vezes foi porque ela não tem muito conhecimento de plágio, às vezes foi preguiça, às vezes foi porque ela achou que não ia perceber. E é preocupante, porque dá pra ver, sabe? Você passa num programa, mesmo que sejam pequenos trechos, dá pra ser identificado. O plágio conceitual, ele tem, assim, um aspecto que é bastante particular. Eu não copio o texto, eu copio a ideia. Eu tenho o trabalho de copiar a ideia de alguém. É bem feio quando a gente vê um plágio conceitual, porque você tá roubando, assim, o cerne do trabalho de outra pessoa. Então, você não está roubando o texto. Você está roubando as ideias, pegando as ideias de outro autor. Que é o que eu posso fazer quando eu fico parafraseando textos. Eu não estou roubando o texto, mas eu estou roubando todo o conteúdo e transcrevendo de outra forma. É plágio do mesmo jeito. Outro tipo de plágio, mas é um plágio. Então, é muito importante que a gente tenha consciência desses aspectos éticos. O plágio é uma tecla que a gente bate muito, porque nem todo mundo tem a noção da gravidade do plágio. Nós não devemos cometer plágio. Plágio é crime. É um comportamento muito mal visto academicamente. É um comportamento que cria já uma ideia de repulsão para aquele autor. Então, nós temos que ter cuidado. Existem programas disponíveis na internet que reconhecem plágio e indicam quais os pontos do seu trabalho foram acusados como plágio. E aqui um parênteses importante. Muita gente me pergunta com relação à porcentagem de plágio. Se meu trabalho tiver só 8% de plágio, então não é plágio? Depende. E aí, mais uma vez, eu vou vir para vocês com a minha resposta padrão. Sim, porém depende, não talvez. Se você tiver 8% de plágio, seu trabalho não é plágio? Depende. Eu não sei o que o programa acusou nesses 8%. Muitas vezes o programa nem sempre acusa o plágio mesmo. Ele vê a palavra com muita repetição e diz que aquilo lá é plágio. Às vezes não é. Ou então ele pega um trecho que você fez, uma citação, às vezes você fez a citação errada, ou tá só mal organizado ali, e acusa como plágio. E não é só uma questão estrutural. Então, precisa ver, não é a porcentagem de plágio que o programa acusa do seu trabalho, mas o que ele disse que é plágio. Isso é importante, porque daí ele mostra em cores diferentes o que ele está mostrando que é plágio. E aí, em alguns programas, vem lá uma frase inteira em vermelho. Por que em vermelho? Porque o programa conseguiu identificar que você copiou a frase integralmente. Da primeira letra até o ponto, tá igualzinho de outro trabalho. Então, provavelmente, isso é plágio. Ou, às vezes, ele vem em azul, porque tem algumas palavras dentro daquela frase que é muito parecida com uma outra frase de um outro autor. Mas daí você vai olhar, não tem nada a ver com o que você escreveu. É coincidência as palavras terem sido muito semelhantes. Às vezes você nem leu esse autor. Aí você vai olhar, bom, isso aqui não é plágio. Eu não plagiei, eu simplesmente coloquei palavras muito semelhantes porque o assunto é muito parecido. E aí essa ideia teve palavras muito parecidas. Então você precisa analisar, não é a porcentagem de plágio que o programa indica, mas o que ele indicou como plágio no relatório final dele, de análise. E aí eu tenho diversos programas. Eu tenho plágios, que ele é de graça para pequenos textos, pago para textos maiores, uma licença, não é caro. Plágios eu acho que ele custa R$35 anual. Eu tenho o Turnitin, que é um programa também que algumas universidades públicas disponibilizam para os alunos, muito bom. Eu tenho o CopySpider, que é um programa grátis, sem custo, que você pode passar os seus trabalhos. Eu tenho o Plágio, Turnitin, bom, tem vários programas, aí você tem que ver qual se adequa à sua realidade. O CopySpider a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque como ele é gratuito, às vezes o que ele indica como plágio é muito diferente do que programas pagos indicam como plágio. Já fiz o teste e às vezes ele acusava um plágio baixo, percentual, enquanto o outro dava, já aconteceu de eu passar um programa no CopySpider, ele dá, 5% de plágio e o outro dá 50% de plágio. Então, e aí o aluno fica focado na porcentagem, mas não olhou o relatório. Então, não importa se o CopySpider vai dar 0,5% de plágio, você precisa olhar o que ele identificou de plágio no seu trabalho, para ver se é plágio ou não. Então, cada programa vai ter uma métrica para calcular o plágio.
Então é importante você não focar só na porcentagem, mas você também identificar o que foi considerado plágio. Eu espero que os próximos trabalhos, eles venham com bastante cuidado com relação a isso. Mas lembrem-se que nós estamos aqui para aprender. Se em algum momento o trabalho de vocês apresentar plágio, tudo bem, não é que é certo, mas eu estou aqui para ensinar e ajudar vocês a reconhecer e a não perpetuar essa cultura de plágio. Se acontecer, a gente senta, a gente conversa, eu mostro para vocês como a gente pode resolver, quais as formas de citar, que é o assunto da nossa aula, da nossa próxima aula, do próximo vídeo. Então, não adianta também eu demonizar o plágio, colocar o quanto ele não é bacana e não ensinar como produzir textos sem que haja plágio. Então, fiquem tranquilos, nós vamos conversar sobre como construir textos sem produzir plágio. E se isso acontecer em sala de aula também, fiquem tranquilos, porque a faculdade aqui é um ambiente de aprendizado.